Oi, pessoal, boa noite. Ela Cheguei, chegou. cheguei. Tudo Você chama, bem? né? Tudo bom? Tô aqui, Tudo. tô aqui tentando achar um ângulo. Aham, Tudo bem? tudo bem. Ah, que maravilha, uma live com você, hein? Que Saudade de maravilha você, Ale. Ler live é também. quase como se a gente estivesse encontrando de verdade, né? Sim, sim. A gente demorou para se encontrar de verdade, né? Foi. Escuta, essa foto que você mandou para mim ficou muito boa, você viu? Viu? Ficou ótimo, Ficou ótima. muito legal. Então, E aí, pessoal, como a gente tem uma hora só, né? E eu lembro que eu assisti uma live essa semana da Damares, né? E aí eu escrevi na live, gente, uma hora com a Damares não dá, não tem condição. É muito pouco para falar. Ela fala, ela conversa demais. quer ficar ouvindo, quer ficar ouvindo. Então, uma hora é pouco. Eu não vou ficar me alongando. A Damares, ela é psicóloga, né? Eu vou deixar ela se apresentar, acho que fica mais à vontade até. Mas, assim, todo mundo que está aqui sabe quem é a Damares, né? Já tô vendo Será? que o pessoal está entrando. O Bom, assunto é que é delicado, né, Damares? então acho que você me pôs no roubada. Mas foi assim direto. Eu li a matéria e eu falei, gente, eu tenho que falar com a Damares. Tenho que falar isso com a Damares. Então, deixa eu explicar, gente, por que que eu penso que ela lembrou de mim. Eu acho Ah, que ela lembrou de mim porque eu gosto muito desses assuntos relacionados à morte, cuidados paliativos, né? Então, assim, e eu tenho uma relação muito tranquila com a morte. Porque eu já estive bem perto dela 2 vezes, né? Então, assim, já encarei, aí eu tô assim, mais ou menos de boas, como o povo fala. Mas meu é, nome é Damar, meu nome é Damares, eu sou psicóloga na Universidade Federal de Goiás. Eu tenho 55 anos, dos quais 20 com uma ostomia. E o que mais que eu vou dizer? Eu já fui aposentada por invalidez, por causa da minha doença. Eu sou portadora de doença inflamatória intestinal. E já fui aposentada por invalidez, aí eu me senti bem, aí eu me desaposentei, pedi a suspensão do benefício, prestei esse concurso público, me tornei psicóloga. E também me tornei psicóloga já numa segunda graduação, eu entrei na faculdade aos 47 anos. Então eu incentivo todo mundo a fazer uma graduação depois dos 40, é tudo de bom. olha, tô pensando, hein? Acho que eu tô pensando nisso. Sim, sim, é muito bom, a gente tem outra maturidade. Aliás, o curso de psicologia, eu acho que a gente tinha que ter idade mínima para fazer, não podia fazer muito novinho, não. É Então, eu acho complexo. que É, é complexo. mas Algumas colegas sofreram muito sim, fazendo o sim. curso. E, e eu amei, sabe, estudar psicologia. E eu comecei a estudar psicologia por causa da ostomia. Por quê? Por causa da ostomia eu me tornei voluntária, eu me tornei visitadora, eu comecei a ver que as pessoas têm reações, comportamentos muito diferentes diante de um mesmo estímulo, diante de uma mesma situação. Ali, Isso. quando eu falo alguma palavra da psicologia que não seja clara, tipo eu falei Eu estímulo, te, você me eu avisa. te pergunto. Ah, pode deixar. Mas diante de uma situação, e aí eu comecei, eu gostei demais do curso, porque eu penso que, acho que todo mundo devia fazer psicologia, porque a gente passa a ter um olhar assim mais amplo, sabe, Não, sobre as na verdade, eu acho que todo mundo devia ter um contato, um momento com o psicólogo. Acho que todo mundo deveria. Todos nós precisamos de diversos motivos, diversos, né? Sim, Não sim, necessariamente a faculdade, né? Mas eu acho que todo mundo deveria ter esse momento com um psicólogo, uma terapia, né? Com sim, para certeza. Se você... autoconhecimento, autoconhecimento. Mesmo Isso. que você não tenha, eu acho que todo mundo um dia na vida vai ter algum conflito, seja Tem, interpessoal, intrapessoal, acho que todo mundo se beneficia de uma terapia. Eu acho assim, a gente vai ao dentista quando o dente está doendo. Quando as emoções estão doendo, a gente deveria ir à psicóloga ou psicólogo. Mas, mesmo que o dente não esteja doendo, é sempre bom a gente ir, né? Para fazer uma limpeza, para dar uma e olhada. tá tudo Então, eu penso que bem. a psicologia, ela pode
tá tudo bem. Nem que seja para o psicólogo virar e falar para você assim, o que você veio fazer aqui? Você tá ótima, você tá melhor do que eu, vai para casa. Pronto. Olha que delícia, né? Delícia isso. Mas eu sou muito apaixonada por esses assuntos, né? Então, vamos Então, começar a falar do assunto isso, difícil vamos primeiro. introduzir para o pessoal, né? Saiu uma notícia lá fora, né? Sobre um homem, ele tem 30 anos, né? Novo, e ele já havia passado por uma cirurgia de ostomia, para construir uma ostomia, é intestinal, né? A gente conseguiu descobrir isso nas 3 matérias, né? Que a gente foi encontrando sobre ele. E seria provisória, mas teve complicação, e aí ele passou atualmente por outra cirurgia, né, Damares? Aí se eu me confundir, aí você me A ajuda gente aqui. também, se ele já chegou a fazer essa segunda cirurgia, com a segunda ostomia ou não. Isso aí, mas também não é o que vem ao caso. Ó, tem Enfim, gente falando a aqui, última Ale, notícia tem gente falando aqui que tem psicólogo que atrapalha em vez de ajudar. É isso aí verdade. em todas as profissões, né? Em É todas as verdade. Aí, quando aquele te atrapalhar, você larga daquele e procura o próximo. Se o próximo te atrapalhar também, você vai pro próximo, porque é igual namorado, então um dia você acerta. Vai lá. Isso, uma hora você faz esse casamento direitinho. Enfim, Isso. e aí ele não se adaptou, né? Resumindo a notícia, ele não se adaptou, mas a não adaptação dele foi tão grave que ele pede no hospital onde ele está internado onde ele vai ter que usar uma cirurgia, uma ostomia definitiva para morrer. Ele pede pela eutanásia, né? E o assunto, assim, ele já ficou grave nesse momento, né? A gente já se choca nesse momento porque a gente sabe que ele é novo, ele vai ter uma ostomia e por causa disso ele quer morrer. E lá ele tem esse direito. Quem decidiu isso, inclusive, foi numa audiência, né? E aí, continuando a história, a família apoia o desejo dele, né? E aí isso chocou, para mim, me chocou mais ainda, né? Porque a família diz que é o desejo dele, que ele nunca se adaptou, ele escreveu uma carta, né? Ele nunca se adaptou, ele odiava, ele odeia, que ele ainda está vivo, a ostomia. Ele diz como ele vai conseguir um emprego, como eu vou conseguir uma mulher, né? E assim, dentro disso tudo, a gente pode conversar. Eu trouxe a Damares porque, assim, ela, por ser psicóloga, ela vai poder desenvolver várias coisas aqui pra gente, né? Que é sobre a eutanásia, sobre a aceitação, que foi o nome que eu dei para essa live de hoje, né? Essa situação da família, a questão da bioética, né? Então, assim, a gente vai ter bastante coisa para ouvir e aprender aqui com a Damares e peço que vocês comentem aqui, porque isso ajuda a gente continuar desenvolvendo aqui a nossa conversa. Isso, eu te peço que você vá lendo os comentários e me contando. Pode deixar. Eu vou começar. Uma vez eu participei de um congresso em São Paulo sobre bioética, né? E a gente vai para os congressos de bioética, assim, naquela expectativa de achar resposta para as coisas. Eu saio de lá com mais perguntas do que resposta. Sem brincadeira. Inclusive, foi uma das conclusões a que nós chegamos lá, foi a questão de respostas a respeito de eutanásia, distanásia, ortotanásia, que são conceitos aí da medicina e da bioética. No caso da eutanásia, ela é proibida no Brasil, né? E como a Lê falou, lá na Inglaterra existe essa brecha na lei para que seja feita. Agora, eu até questionei um pouco se o que eles estão fazendo lá é uma eutanásia, porque o juiz falou que eles podiam tirar o suporte, né, de água e de alimentação e que ele iria para cuidados paliativos. Os cuidados paliativos são cuidados no final da vida e são cuidados assim para que a pessoa tenha conforto. Então, eu suponho que ele passou para esses cuidados paliativos, que seria a sedação e o conforto sem hidratação e sem nutrição, o que eventualmente vai levá-lo a óbito, né? Que era a vontade dele. Bom, então, porque às vezes a gente pensa que a eutanásia é só aquela história de dar uma injeção. A gente às vezes confunde com suicídio assistido, que é outra história também.
E eu esqueci, eu ia olhar o nome do filme, que tem exatamente uma história como essa. Gente, Ale, você já assistiu A Minha Vida Antes de Você, Como Eu Era Antes de Você? Vocês assistiram aquela Não, história do rapaz? eu vou Ah, mas se você assistir não assistiu, esses dias. você tem que assistir hoje. A É a Leca pediu para ler, para assistir. Eu conversei com ela sobre isso. Ela falou: assiste esse filme. Então, eu não lembro se é Minha Vida Antes de Você, quem eu era, enfim. É a Aham, história de um rapaz tetraplégico aham, que ele perdeu, exatamente como o caso aí que a gente está discutindo, ele uhum, perdeu a graça de viver, porque ele ficou tetraplégico. E certo. aí ele pediu para fazer suicídio assistido, provavelmente na Suíça, que é um lugar onde tem as clínicas para a gente fazer isso, né? Quem quer Aham. fazer. E os pais não apoiaram. Hum. Diferente desses aí, O de nome do cara filme, assim, Como os Eu pais Era não apoiaram. saiu aí. Oi? O pessoal escreveu o nome certinho do filme. Como Eu Era Antes de Você. Esse, maravilhoso filme. Muito bom para Uhum, pensar. uhum. Aí ele. E eu vou dar um spoiler aqui, quem não quiser não ouça. É, Eu não importo saber final de filme. Mas aham. eu vou tentar não contar o final. Mas assim, o caso é, os pais pediram para eles que ele pensasse e refletisse durante 6 meses. E durante esses 6 meses, eles arranjaram uma cuidadora muito legal, uma menina maravilhosa, que conseguiu levá-lo a se divertir, fazer um monte de coisa legal, mesmo tetraplégico. Mesmo porque tetraplégico, com dinheiro igual ele tinha, realmente dá para fazer muita coisa, sabe? Mas assim, Uhum. tem que ter muito dinheiro. Mas enfim, não vou contar então o final, mas o fato é que ele teve 6 meses para refletir. Ontem, pensando nesse caso desse rapaz, eu pensei, nossa, mas eu queria tanto que ele tivesse pelo menos 6 meses para refletir, né? Porque a gente, na psicologia, a gente estuda uma teórica que chama Kubler-Ross, que todo mundo que já falou sobre morte fala sobre morte e luto e as etapas disso. E aí eu entro numa coisa muito interessante que chama luto não reconhecido. Porque veja bem, quando você perde uma pessoa, todo mundo reconhece que você tem direito de ficar de luto. Quando você Certo. perde outras coisas, às vezes, as pessoas não entendem que você também tem aquele processo de luto, né? E a ostomia, na minha opinião, ela é um luto não reconhecido. Por que ela é um luto? Eu sei que ostomia é cirurgia da vida, todo mundo faz esse discurso lindo, mas a ostomia, ela, embora salve as vidas, ela traz uma perda. E é uma perda que eu considero muito importante, que é a perda da continência. Continência das fezes ou continência da urina. Uhum. Dos gases, né? Sim. Então, então as pessoas ficam falando assim, mas como assim? Gente, a gente perde, é uma coisa que quase todo mundo no mundo, a não ser bebezinho e idosos que já perderam a continência pela idade, todo mundo consegue segurar suas fezes, seus gases e seu xixi, em Sim. geral, a não ser em exceções. O Uhum. ostomizado, não. Então, essa pessoa em geral, e aí a gente tem que falar em geral, porque tem gente que aceita a ostomia de cara. Mas essa pessoa, às vezes, ela precisa passar por todo o processo que Kubler-Ross descrevia como a negação, depois a raiva, depois a barganha, depois a depressão e depois a aceitação. É um Certo. processo natural na nossa vida, é um processo que às vezes acontece no divórcio, na perda de um ente querido, na perda de um cachorrinho, na perda do emprego, em diversas perdas. Então, a ostomia também é uma grande perda, assim, pra gente na questão da continência. Então, a pessoa. E outra coisa, você perde outras coisas, você perde certa liberdade, né? De fazer, às vezes, o que você quer na hora que você quer. Por exemplo, dependendo do lugar que você vai acampar, é mais difícil você fazer a higiene de uma bolsa de colostomia. Não é tão Sim. fácil, não é tão simples. Né? Assim como para a mulher já é mais difícil fazer o xixi do que para o homem, toda mulher sabe disso. Se você fica no Aham. engarrafamento, o homem pode fazer xixi ali dentro do carro, dentro da garrafa de boa. Para a gente é muito difícil. Agora tem até umas opçõezinhas, né? Mas enfim, então as pessoas na ostomia, para aceitação, elas às vezes não, em geral, elas passam por um processo. Às vezes elas passam por esse processo rapidamente. Às vezes elas não passam, não passam nunca aceitam.
Então, eu penso que o que eu queria é que esse rapaz tivesse tido a oportunidade de, pelo menos, passar pelo processo. E eu não sei se ele teve. E quando eu penso nos pais, agora tem outra coisa que eu quero falar, muito importante, no caso dele. A gente também não pode julgar, porque veja bem, fala lá na notícia que ele teve vários problemas, ele tem um histórico de problemas intestinais. Que problemas são esses? Isso. Que problema? Ali não, Será que não é doença descreve. inflamatória? Não fala. Será que é doença inflamatória Não fala. intestinal? E a gente, Ale, que convive com pessoas que têm doença inflamatória intestinal, a gente sabe que tem gente que tem uma doença inflamatória intestinal de tão difícil manejo, administração, que dá vontade de morrer Gravíssimo. mesmo. Dá, Não é verdade. é? Tem gente aqui Então, na a live gente que eu não conheço, sabe. com certeza já teve essa vontade, por causa das dores, da dificuldade, enfim, não é fácil. Sim. Não é. Gente, mas não é fácil. Outra coisa, eu não sei o que que ele sofreu na vida. Eu não sei o que que Sim. esses pais viram esse rapaz sofrendo. Porque por um pai e por uma mãe, é muito melhor ter ostomia na própria barriga do que ver na barriga do filho. Isso aí é óbvio, todo mundo sabe que é dessa forma. Sim. Então, eu não sei o que que esses pais viram. Eu não sei, porque é assim, como eu falei, cada pessoa tem seus recursos sociais, seus recursos emocionais, seus recursos financeiros, culturais, Sim. para Mas lidar com a situação. lá você tinha me falado que ele não teria essa parte dos problemas financeiros para se manter, como a gente vê muito aqui no Brasil, né? A gente vê coisas Sim, absurdas aqui, das faltas das bolsas, enfim. Lá ele sim, não sim. tem esse problema, né? Não. Esse problema não, e provavelmente não teria o problema de apoio, de suporte também de associações. Lá, as associações são divididas, inclusive, em essa associação de ileostomizado, associação de colostomizado, associação de urostomizado, é bem específico. As associações lá, pelo menos até o tempo que eu tive acesso, que eu estive com gente de lá, elas são muito bem organizadas. Mas, veja bem, recurso financeiro não é tudo. E aí a gente já percebe que não é tudo, né? Então, eu não Verdade. sei qual foi o histórico de vida desse rapaz. Eu não sei quais Uhum. foram as rejeições que ele sofreu. Oi, você tinha sumido. Você tá me É, ouvindo? tô ouvindo. Porque é o seguinte, a gente não sabe quais foram as situações pelas quais ele passou. E tem um conceito na psicologia que chama projeção, que é uma coisa inconsciente nossa, às vezes nem tão inconsciente assim, mas em geral inconsciente, que a gente projeta em certas coisas outras que não tem tanta coisa a ver com ela. Vou dar um exemplo da ostomia. Já falei isso até numa live que eu estive esses dias. Tem gente que depois da ostomia não tem uma boa vida sexual. É como se a ostomia fosse a culpada. Mas se a gente for investigar, a gente percebe que antes mesmo da ostomia, essa pessoa já não tinha um bom relacionamento sexual. Então, isso é uma projeção. Aí eu fico pensando, será que esse rapaz também não estava projetando na ostomia definitiva todos os problemas que Ele já ele tinha. tinha de outras esferas, sabe? De outras esferas? Uhum. E aí, eu vou ter que falar também, porque a gente está tendo aqui um debate, assim, vamos falar, psicológico, mas existe uma questão teológica muito forte aí também. E aí, quando eu digo teológica, eu digo das nossas crenças, né? As nossas crenças, as coisas que a gente acredita e que nos fazem valorizar certas coisas. Por exemplo, a vida. A maioria das religiões valoriza a vida acima. Eu sou presbiteriana. Eu creio que o dono da Uhum. vida é Deus, Ele é o dono da vida. Só Ele tem o direito de tirar a minha vida ou a vida de qualquer pessoa, mas ninguém.
por motivo algum, a não ser, vamos dizer, uma defesa própria, uma coisa que acontece sim, defesa. Mas, se a pessoa não tem essa referência de que a vida pertence a outrem, ela também pensa que ela pode fazer e dispor como ela quiser. Né? Como algumas pessoas pensam que podem dispor do corpo delas como elas quiserem. Não é algo também que eu Total acredito. desapego. Eu acredito que meu corpo total desapego. Eu acredito que meu corpo foi me dado por Deus e que eu não posso não fazer tudo que eu quiser dele, não, sabe? Eu acho que tem coisas que eu não devo fazer. Inclusive, não cuidar dele é uma coisa que eu não devo fazer. Então, a questão do aborto também, tudo isso tem os valores, né, que as pessoas têm. Então, essa família, talvez seja uma família para quem a vida não tenha esse valor todo que a maioria das pessoas dá. Ou talvez o valor que essas pessoas dão à vida, essa vida está muito ligada aos prazeres, às coisas boas. Não tem aquela tolerância ao sofrimento, ou não pensa, talvez, que o sofrimento pode levar a alguma coisa melhor, alguma coisa boa. Então, a gente não tem como saber quais são o que passa na cabeça dessas pessoas, o que passou na cabeça desse rapaz, quando ele disse que se for para ter uma ostomia definitiva, eu não quero viver. Não sei também que experiência horrorosa foi essa que ele teve com a ostomia temporária. Parece, né, uma experiência de preconceito, né? Porque a família diz que ele questiona, né, o fato de que ele não vai conseguir ter uma mulher e ele não vai conseguir ter um emprego por causa da ostomia. Então, talvez ele tenha passado aí por algum preconceito enquanto ele estava já com a ostomia, que seria provisória, né? Talvez ele tenha sido abandonado por alguém por causa da ostomia. Talvez ele tenha sido demitido. Talvez. Então, assim, tem N coisas. E outra coisa, ele podia estar com depressão também. Sim. Uma pessoa com depressão, se ela tiver com um grau grave de depressão, e ela sabe que ela vai fazer uma cirurgia na qual ela pode se tornar uma pessoa com ostomia definitivamente. Se ela tem uma base de dados lá atrás, um histórico de muito sofrimento com a ostomia, e ela acha ou que ela vai morrer e vai desaparecer, ou que ela vai morrer, não importa como ela vai estar melhor, é uma opção. Exatamente. Né? É uma opção. Então, na minha opinião, mas aí é uma questão teológica minha, as pessoas não têm o direito de tirar a própria vida, porque Deus é o dono da vida. Mas se ele não responde a Deus, ou alguma outra crença que valorize a vida, e aí? Né? Então, a gente fica pensando. E eu vou até contar essa história, aconteceu há muitos anos atrás, tipo uns 15 anos atrás, eu fiz uma visita para uma mulher, ela devia ter uns 40 e poucos anos, no Hospital do Câncer. E eu fiz essa visita e eu conversei muito com ela ficou muito encantada comigo, me pediu para ver minha bolsa, para ver a roupa, conversamos muito mais do que é o aconselhável para uma visita hospitalar. E na hora, antes de ir embora, ela falou, espera aí que eu vou telefonar para minha filha. Eu lembro que era aqueles celulares antigos, grandões, e ela estava com esse celular no hospital. E ela ligou para a filha dela na minha frente e falou assim, minha filha, você vai lá na cozinha, debaixo da pia tem um veneno de rato. Você vai pegar esse veneno e você vai jogar fora. Sabe por quê, minha filha? Porque eu ia sair do hospital e eu ia beber esse veneno de rato. Porque eu achei que eu não ia poder ter vida mais. Mas agora, eu tô achando que eu vou conseguir viver. Eu nunca mais esqueci Não disso. tem como esquecer. Não dá. Não tem. Como é que é isso? A pessoa, não sei se ela ia fazer isso, mas ela tinha essa intenção de fazer isso. Sim. Porque ela não via, sabe? Ela não via, assim, uma vida pós-ostomia. E eu não vou falar isso porque eu corri 6 anos da ostomia ali. 6 anos eu corri. O médico falando, vamos fazer, você vai melhorar, vai ter mais qualidade de vida. Eu lembro do seu depoimento, né? Você sempre fugiu. E eu acho que eu não muitos acreditava. pacientes
fogem, não só da ostomia, muitos pacientes fogem da cirurgia, nem sabem se vão precisar de um estoma, mas eles fogem da cirurgia, né? Porque tem medo, principalmente quem nunca passou por cirurgia, né? A pessoa acha que não vai voltar, que alguma coisa vai dar pior ainda. Você sabe que na psicologia a gente percebe também que a nossa fantasia, ela é muito pior do que a realidade, sabia? Em geral, a gente fantasia as coisas muito piores. A gente não fantasia, em geral, as coisas para ficar bom, não. A gente fantasia pior. Cirurgia pior, que a ostomia era pior, que usar a bolsa era pior. Sabe, a nossa fantasia, às vezes, por isso que a preparação psicológica para uma cirurgia de ostomia é tão importante. Sim. Porque as sessões pré-cirurgia de ostomia eu não tive, mas eu tive outro tipo de preparação. Mas assim, a psicóloga vai, explica, aí a pessoa vai embora. Aí ela vai cheia de perguntas de novo. Aí explica mais. Aí mostra uma ostomia, aí mostra fotografia, aí mostra isso, e aí mostra aquilo. É um preparo, uma psicoeducação muito importante. E que a gente está fazendo aqui agora também. A intimidade da pessoa com aquela futura condição dela. Isso. Né? Às vezes a gente dá uma bolsa para a pessoa pregar na barriga antes da ostomia, ficar andando pela casa com a bolsa. Às vezes põe naquela bolsa ou põe uma vitamina de abacate naquela bolsa para ela sentir o peso, sentir como é que é. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer, sabe? E agora eu fico triste realmente com esse rapaz, porque assim, eu fico triste, mas assim, ainda tem um pontinho de esperança, porque eu sei que ele foi pro cuidados paliativos, e assim, também tem a ver com a minha crença. Se não for o dia dele morrer, ele de alguma forma alguém vai sair disso. Sei lá, isso pode acontecer. Mas eu penso que tem tanta coisa que dá para fazer, sabe? Pra gente ajudar uma pessoa a aceitar. Agora, tem gente que nunca vai aceitar, não adianta. Tem gente que não vai aceitar, tem gente que a gente chama de pessoas muito rígidas, né? Pessoas que só conseguem se ver de uma forma, não conseguem se ver diferente, com um corpo diferente. É difícil mesmo, a ostomia não é uma coisa bonita. Né? Eu queria ter uma tripa pendurada na minha barriga? Claro que não. Claro que não. Sim, se eu pudesse escolher. Por isso você fala desse contato antes com um profissional psicólogo, e aí, inclusive, quando eu fui compartilhar, divulgar a nossa live, eu coloquei, né, que é importante que a gente tenha uma conversa com o psicólogo e muito importante que tenha um estomaterapeuta aí, né? Porque ele é que vai ajudar, principalmente ajudar ao cirurgião que aquele local, que aquela ostomia fique no local adequado para o paciente, né? E muita gente nem faz ideia disso, né? Da importância desse profissional nesse momento. Claro, se for uma cirurgia de emergência, infelizmente, talvez você não vá conseguir ter um estomaterapeuta ali na emergência, né? Vai ser uma emergência. Exatamente. Mas se for uma cirurgia planejada, nossa, eu tenho certeza que o benefício deve ser incrível para o paciente. Ale, eu comecei a visitar o Hospital do Câncer em Goiânia em 2002. Ainda não tinha lá estomaterapeuta, não tinha a enfermeira para fazer esqueci como é que chama isso. Não é medição. Acho que é marcação, né? Eu sei. Marcação. Ela vai lá com a canetinha, põe a pessoa sentada, deitada e marca as opções, porque não dá para deixar só uma opção também. O médico tem que ter a opção de ser de um lado, às vezes ser do outro, ser acima, enfim. Menina, parecia cada cirurgia, Ale. Mas cada cirurgia, e eu era muito imatura, eu nem era psicóloga ainda, eu era muito imatura. Um dia eu fui reclamar com o chefe da cirurgia, falei assim para ele, escuta, por que vocês fizeram uma cirurgia daquele jeito, naquele paciente? Ele não vai conseguir usar a bolsa nunca, ele não vai conseguir administrar nunca a bolsa desse jeito. Menina, o médico acabou comigo, acabou. Ele falou assim, mas o que você está pensando? A gente está aqui para salvar a vida. E não sei, ele me deu um sermão. Aí eu aprendi, antes de ser psicóloga, que as pessoas, elas aprendem mais pelo elogio do que pela crítica.
É verdade. Aí eu passei a fazer Ah, diferente. Como eu tinha uma ostomia muito perfeita, que meu médico foi assim, perfeito, ele não teve ninguém para marcar. Mas também eu tava com 33 quilos, eu era uma tábua, era fácil marcar minha com cirurgia. certeza. Ele fez perfeito. Aí eu peguei uma foto da minha ostomia e comecei a mostrar para os médicos nas provas. Assim, olha aqui, sabe por que eu tenho essa vida maravilhosa, essa qualidade de vida? Porque olha a minha ostomia, vê se meu médico não é um cirurgião de primeira. Aí eu comecei a mostrar. Depois, eu passei também assim, cada vez que eu visitava um paciente, ele tinha uma cirurgia bem feita, eu fazia questão de descobrir quem tinha feito, ia lá e elogiava aquele médico. E contava para todo mundo, nossa, esse paciente já está com meio caminho andado para adaptação, porque ele está com a cirurgia bem feita, num lugar perfeito e tal. E assim foi. E aí chegou também uma estomaterapeuta, e aí começou a ter a marcação, os médicos não marcavam mais, deixavam só para ela. Menina, praticamente acabou o problema com ter que pôr bolsa convexa ou bolsa diferente, porque as ostomias passaram a ser muito mais bem Não, realizadas. É lógico, principalmente no câncer, tem hora que não tem jeito, porque vai depender de onde está a doença. sim, sim. Mas pensa assim, nesses últimos 15 anos, eu estava conversando, porque eu pego minha bolsa nesse hospital ainda, embora eu não tenha câncer, Aham. não tenha tido câncer, eu ainda pego as bolsas lá. Eu converso com a minha enfermeira lá, né? E eu falo, e aí? Ela fala assim, não, tranquilo. Aqui tem raríssimo ter algum problema de bolsa, raríssimo, Que bom. sabe? Então é isso que você está falando. A sociedade ser educada, o médico ser cobrado, o governo ser cobrado com bolsa de boa qualidade, a pessoa com ostomia. Olha, se a pessoa com ostomia tiver um bom cirurgião, tiver uma boa bolsa, né? Uhum. Um cirurgião com ostomoterapia, eu considero a parte técnica, uma bolsa de boa qualidade. Aí tiver orientação, se ele puder ter um outro ostomizado também, para ver, para É conversar, nossa, ótimo. isso ajuda. Sim. Mas é isso Isso é que a gente se maravilhoso. pergunta de novo no caso desse rapaz, né? O que que faltou para ele chegar ao que ele chegou, né? E assim, Então, eu vou a gente. transportar o que eu vejo dele, né? Para o que eu às vezes encontro por grupos, ou alguém me conta, enfim, que eu vejo também que as pessoas perdem. Num desses textos que a gente foi traduzindo, fala exatamente isso, né? Que ele perde o encanto pela vida, né? Parece que ele perdeu o encanto. Que as pessoas Isso. perdem esse encanto, né? É, o que que falta, o que que você acha, né, assim, que falta para essa pessoa, ela encontrar um canto? Mesmo que, assim, vamos colocar assim, vamos trazer aqui para nossa realidade que é difícil, né? Tem a dificuldade, às vezes, do estômago que não foi bem feito, tem a dificuldade de encontrar a bolsa, né? Às vezes tem a dificuldade na própria pele, a gente vê que tem os problemas de pele, alergia, enfim, né? E realmente, aí junta isso tudo, mas você ter que lidar com o seu processo de aceitação, né? Como é que o que que você aconselha? O que que você vê nisso tudo? Você sabe uma coisa maravilhosa que a gente tem? Hum. A gente é brasileiro. Brasileiro. Brasileiro é um povo tão criativo e tão resiliente, porque a gente leva tanta cacetada. A Uhum. gente leva cacetada, É que a verdade. gente é resiliente. Mas eu queria só, antes de falar dos conselhos aí, né? Aham. Eu queria só lembrar uma frase da mãe dele, que está Ah, lá na reportagem, que ela fala assim, que não importa quanto apoio ou amor ele tivesse, isso aí não mudaria isso. nada para ele. Eu fico pensando, como que alguém pode afirmar uma coisa dessa? Como que alguém pode afirmar uma coisa dessa? Eu não É sei. verdade. Eu não sei. Eu também não posso julgar, porque eu não sei o que ela viu esse rapaz passar, sabe? Vou contar uma outra história triste que aconteceu comigo uma vez. Eu fui lá na associação, a gente recebia muita gente. Quando chegava jovem, ou era por doença inflamatória, porque a maioria das pessoas na associação era câncer. Quando chegava jovem, ou era doença inflamatória, ou era trauma, tipo tiro, acidente de moto, facada. Quando eu via que não era doença, que era tiro, eu sempre brincava com as pessoas e falava assim, mas e aí?
O tiro era para você porque Deus não concordou. Se ele era para você, Deus não concordou. Era para você. Porque muitas vezes era bala perdida, às vezes a pessoa se meteu numa briga por outra pessoa, levou uma facada na barriga no lugar do outro. Tinha muito isso, sabe? Um dia eu perguntei para um rapaz, e aí, o tiro era para você ou não? Te pegou de... Ele falou, era para mim, foi meu pai que me deu esse tiro. Então, Ale, às vezes a ostomia, que a gente sempre fala, é a cirurgia da vida, é maravilhoso, vamos aceitar, segunda chance de viver, às vezes ela traz uma carga dramática muito grande para a pessoa. Muito grande. A pessoa, aquela ostomia representa alguma coisa muito ruim para a pessoa. Você chegou a ouvir? Porque você ficou assim para mim. Então, esse rapaz, ele me ensinou também que esse e um outro também, que foi erro médico, eles me ensinaram que a ostomia, ela é a cirurgia da vida no sentido de que ela salva a vida, mas às vezes a carga dramática e simbólica dela é horrorosa. O paciente mais difícil que eu atendi na minha vida, como profissional e como ostomizada, foi um rapaz que foi vítima de estupro, e a ostomia dele era por causa de estupro. Ele foi estuprado com um cabo de vassoura. Não. Então, eles arrebentaram o intestino dele. Isso, aí eu fico pensando, meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso, né? Então, mas como a gente, vamos agora pensar de coisa boa. O que eu penso assim, que o nosso povo brasileiro é um povo mais criativo, é um povo mais resiliente. É verdade. É um povo que se vira nos 30. Então, eu penso que a gente deve, sempre que possível, né? Sempre que possível, estar em contato com outra pessoa que tem algo semelhante a você. Eu estou com um caso de uma criança de 1 ano e 5 meses em outra cidade, que a mãe está tendo muita dificuldade de colocar a bolsinha no bebê. E eu sei, nessa outra cidade, de 2 outras mães que já tiveram bebês com o mesmo caso. Então, eu estou procurando essas mães. Por quê? Quem que é a pessoa que mais vai entender o que essa mãe está passando? Outra mãe, que teve um bebê de 1 ano e pouco, que teve que colocar bolsinha nesses bebês. Isso. Então, eu acho muito importante os pacientes terem acesso a outros pacientes. Sim. Isso é muito importante. Tá aí a importância das associações e dos grupos, né? É você se encontrar com outras pessoas com a mesma dificuldade, com a mesma situação que você está. Sim, eu acho isso muito importante. Se a pessoa conseguir ter um acompanhamento profissional, também é muito importante. Mas eu, às vezes, penso até que... Só tem um problema, tem uns ostomizados também. Isso não é só de ostomizado, não. Isso é do ser humano. A gente é muito autorreferente. A gente pensa assim, se eu dei conta, todo mundo tem que dar conta. Se eu fiz assim, todo mundo tem que fazer assim. E esse é um problema, às vezes, de você ter contatos de pessoas com ostomia que são muito bem adaptadas com outras que têm dificuldade. Sim. Porque as que têm dificuldade, elas ficam se sentindo inferiorizadas. Por que eu não consigo usar maiô igual a da Damares do meu Natal? Tem uma comparação, né? As pessoas se comparam. Sim. Porque você é você e eu sou eu. E jacaré é bicho d'água, como dizia minha mãe. Então, a gente é muito autorreferenciado. E isso foi uma coisa que eu aprendi visitando durante mais de 15 anos no Hospital do Câncer, é que cada pessoa tem seus recursos. Então, a gente, quando vai também falar com alguém com ostomia, a gente tem que ver que talvez ela não consiga chegar lá adiante em tamanha adaptação, mas alguma coisa ela pode chegar, né? E só de ver, eu falo que eu não gosto de dar conselho sobre fazer alguma coisa de ostomia, não. Eu gosto de mostrar o que eu faço e a pessoa tome aquilo para ela ou não. E se não tomar também, é questão dela. A pessoa que ensinou sobre ostomia, antes de qualquer outra pessoa, ele já é até falecido, e não foi por causa da ostomia que ele faleceu. Ele tinha essa ostomia por retocolite mais de 5 anos antes de mim. Então, quando eu fiz a ostomia, ele foi a primeira pessoa para quem eu olhei
E pensei, como que é, né? E ele me deu umas dicas, na verdade, a mulher dele me deu umas dicas. Eu acabei ficando amiga dela, sou amiga dela até hoje, dessa esposa dele até hoje. Mas ele ficou paralisado no tempo. Ele criou uma série de rituais, ele só usava uma marca de bolsa, se fosse outra não dava certo. Ele só trocava a bolsa no banheiro dele. Ele tinha que ter o secador para secar a pele. Ele nunca mais foi comer fora depois da bolsa. Ele ficou ali rígido naqueles rituais. Então, esse foi o meu primeiro exemplo. Aí eu olhei para ele, tá, aprendi que eu podia aprender com ele e fui para a associação. Na associação eu tive dezenas de outros exemplos, de gente que estava caminhando a passos largos na adaptação, e eu fui correndo atrás desses. Então, a gente também tem que ver que nem todo mundo vai ser um bom exemplo, e às vezes vai ser um bom exemplo para aquele primeiro momento, mas não vai ser um bom exemplo para o momento adiante. Sim, sim. Eu não sou a mesma pessoa que eu era aos 35 anos. Não, eu não tenho as mesmas vontades hoje, né? Então, eu penso que a gente tem que ver isso também. A gente não pode nem ser tão autorreferenciada a ponto de querer que as outras pessoas sigam o caminho que a gente seguiu, como a gente também não tem a obrigação de seguir o caminho que aquela pessoa seguiu, mesmo porque às vezes nem é o melhor caminho. Às vezes você vai ter um melhor. Né? Mas eu acho muito bom ter bons exemplos. Eu tenho pessoas que me inspiram, sabe? Que eu acho que estão adiante de mim na adaptação. E aí eu penso, eu acho legal isso, eu quero fazer isso. Se eu quiser, eu vou atrás. Se eu não quiser, não, tudo bem, parabéns para você, você está fazendo isso, mas isso não é para mim, não tô afim. E às vezes, como você falou, né? Às vezes o que ficou bom para você não necessariamente vai ser bom para mim. E aí eu aproveito para puxar um comentário aqui, que é da Luciana. Ela escreve que a ostomia dela foi marcada e mesmo assim, né, não deu certo. E aí ela saiu do centro cirúrgico com uma hérnia parastomal. Então, assim, às vezes você faz tudo certinho e aí tudo assim, certinho. Não sai do jeito que era esperado. E aí vem a cobrança, né? Você pergunta, e o que é que eu fiz errado? Por que tinha que ser comigo, né? Pois é, e às vezes acontece mesmo, de fazer tudo certo e aquela cirurgia dá muito errado. Mas é lógico, a gente vai para as estatísticas, né? Se fizer tudo certo, tem mais chance de dar tudo certo. Agora, é a Luciana que está morando fora, né? Acho que ela está morando, inclusive, no Reino Unido. Então, e a Luciana, ela tem uma resiliência maravilhosa, né? Porque ela tem uma ostomia, ela tem essa hérnia parastomal e ela vive a vida do jeito que eu falo, né? Super bem, ela não apoia os pacientes nos grupos, né? Eu acompanho ela, assim, é uma paciente legal para as pessoas conversarem, né? Terem essa troca. Sim, inclusive porque não deu tão certo. Aí, tá vendo? Né? Eu já sou eu sou uma pessoa difícil, a minha ostomia é tão perfeita que às vezes eu fico com vergonha de mostrar que eu tô ostomizada. Porque raramente eu vejo uma tão perfeita, né? Graças a Deus ainda é perfeita, já tem 20 anos. Eu andei fazendo uma coisa que eu não devia esses dias, pegando um peso lá e eu tive dor. E aí eu pensei, Damares, por que você faz uma coisa dessa, Damares? Você tem uma cirurgia perfeita, por que você vai estragar essa cirurgia? Eu já te contei que eu quase matei minha cirurgia, que eu fiquei com o apelido de ostomicida. Nossa, não! Não, foi. É porque eu fui pra Argentina muitos atrás. E aí a minha bolsa encheu, eu não quis lavar no avião, porque é muito pequenininho, né? A hora que eu cheguei no aeroporto, meu marido foi pegar as malas, eu corri pro banheiro. Aí eu peguei uma garrafinha, e lá eles usam muito garrafinha de vidro. Aí eu peguei a garrafa d'água vazia, coloquei lá debaixo da pia, enchi e joguei na bolsa. A hora que eu joguei na bolsa, a bolsa, tipo assim, praticamente derreteu. A água estava fervendo. Eu joguei água fervendo, porque lá assim, você tem que abrir as duas torneiras para fazer a água do jeito que você quer. E eu abri só fervendo. E eu, muito na pressa, muito no automático, muito esse negócio de ser muito avançada dá esses problemas. Você começa a fazer as coisas sem prestar atenção. Eu joguei, menina, como é que a gente chama? Aqui em Goiás a gente chama isso de refogar. Eu refoguei o meu ostômago. Meu Deus. Então aquele ostômago vermelho, bonitinho e tal, ele ficou branco, igualzinho carne refogada. A hora que eu vi a água que eu fiz,
eu tirei correndo, assim, eu joguei água assim no vaso, peguei, aí eu peguei gelada e joguei para parar o cozimento, né? Porque é o que a gente faz para parar o cozimento. Olha só, não doeu, porque o ostoma não Não vai tem sentir dor. terminações nervosas. Uhum. Aí eu ligo pro meu médico num domingo e falo assim, eu fiz isso. Ele me chama de Dona Damar. O que você aprontou, Dona Damar? Domingo à tarde, liga pro seu médico do exterior. É lógico que você aprontou alguma coisa Com muito feia. certeza. Aí eu falei pra ele, aí ele me indicou que era pra ficar lavando todo dia trocar a bolsa pra ver, ir no médico, pro médico ver todo dia, Aham, passar soro fisiológico e tal. Menina, o meu ostoma é altinho assim. aham. Ele caiu, ele ficou desse Nossa, assim, ó. Ele necrosou e caiu. nossa. Mas ele voltou. Como é que fala? Ele Regenerou, se né? regenerou, porque é uma mucosa, né? Levou 3 meses para regenerar. Ele sangrou quase todos os dias nesses 3 meses para ele me lembrar do que eu fiz com ele. Por isso que eu fiquei com o apelido de ostomicida. Ostomicida. Queria matar o estômago. Nossa, Então, vou ler é muita para coisa. você outro comentário, ó. A da Ed. Ah, Quando a gente falou, né, que a gente espera, a gente fantasia com o que pode vir da cirurgia, né? Aí ela escreveu que ela imaginava que a ostomia dela seria como uma anaconda. Mas quando ela acordou e viu pequena, ela achou até bonitinha. que legal, que legal. Então, gente, quando eu vou no hospital fazer visita e que o paciente pede para ver minha bolsa, eu acho tão bom, porque eles pensam que a bolsa é desse tamanho assim, tipo, sei lá, 80 centímetros de bolsa, porque vem muita bolsa de urina, né? Que é aquela bolsa maior que as pessoas usam assim, não a de urostomia, aquela bolsa, coletor de urina. Sim. Aí pensam que é a bolsa daquele tamanho e tal. Eu lembro de uma senhorinha lá no hospital também nunca vou esquecer, que foi uma história linda. Ela foi fazer a cirurgia, subiu pro centro cirúrgico, chegou lá, ela falou que não ia fazer não. E falou que não ia fazer, não ia fazer. Aí os médicos me chamaram e aí eu fui conversar com ela, né? Aí eu mostrei a bolsinha para ela. Ela olhou a bolsinha e falou assim, ela era da roça, muito humilde, ela falou assim, ah, minha filha, é isso aí? Então, a bolsa, vocês vão pôr em mim? É isso aí? É, minha filha? Eu falei, é. Ela falou assim, ah, então tá, isso aí pode pôr então, tudo bem, isso aí eu vou deixar Tudo pôr. bem. Porque a fantasia dela devia ser da anaconda, Com né? certeza, devia ser algo desse tipo, né? Devia ser. Por isso que eu brinco com as meninas quando elas vão namorar, né? Assim que vão contar pro namorado, eu falei, não, mostra umas fotos primeiro pra ele, antes de ver em você, né? Mostra umas Ah, fotos, deixa a pessoa ir acostumando já ia acostumando. a ver. Vai acostumando para ver, ou sei lá, se não quiser mostrar, tem Sim, tampa. sim, Cada pessoa, né, tem sua forma de aceitar e de verdade. se adaptar. O ser humano é muito adaptável. Sim. Por isso que a gente fica tão triste quando Desiste, alguém não não consegue, consegue. É desiste, quando difícil, alguém né? desiste. É difícil da Se ele gente que está desiste. do lado de fora entender o que está passando com ele. E aqui, assim, tem dois comentários aqui, da Edna mesmo e da Van, que são dois comentários que eu queria unir numa coisa dentro disso que a gente está conversando, né? A Edna, ela disse que ela barganhou com Deus. Se for para ser definitivo, que seja por uma boa causa. Então, ela diz que acha que o voluntariado com a doença inflamatória intestinal e a ostomia é uma boa causa, né? E aí, Com certeza. com certeza. Então, aí o Davan, ela escreve que essa semana ela recebeu uma mensagem de uma mulher que desistiu do tratamento em 2016 porque não aceita e não tem forças mais para lutar. E aqui eu vou juntar o quê, né? Tanto a Van quanto a Edna, elas são ostomizadas, tá? E ambas ajudam muitas pessoas. Muitas pessoas, elas inspiram muitas pessoas, elas levam força, elas levam esperança, elas mostram os caminhos das pedras, que a gente sabe que tem, né? Como conseguir bolsa, os direitos, né? Elas são pacientes empoderadas, né? E eu acho que é aqui que entra o que é ressignificar na vida delas, né? Elas podem, inclusive, modificar o que essa senhora, o que essa mulher conta para elas que também desistiu e perdeu a força. Elas são pessoas que deveriam conversar com ela e eu acredito que deve ter pessoas lá
onde esse rapaz vai, que Sim. deveriam contar isso para ele, né? Eu cheguei aqui na minha viagem, assim, né, sei lá, eu me envolvi muito com a história dele. Eu pensei até, eu lembrei da Luciana, como ela tá lá, se a gente não podia escrever uma carta para ele, pedir para entregar no hospital com várias assinaturas, mensagens, eu não sei, gente. Porque para mim é muito difícil ver uma pessoa desistir da vida. E ver que ele está desistindo de uma vida que é super possível ser uma vida boa, assim, né? Pelo menos a gente imagina que sim, né? Eu não sei a extensão dos danos dele, né? Eu não sei. Eu não sei a extensão e tal. Mas sim, se a gente tivesse acesso, seria. Mas a gente não tem acesso nem ao nome, né? Porque o juiz não permite. A gente tem acesso ao acesso ao nome. Enfim, será que eu... A única coisa que a gente pode fazer é pedir a Deus, sei lá, se Deus quiser, ele pode colocar uma pessoa no caminho dele, como já colocou a Eda e várias outras pessoas, e colocou a mim no caminho de outras pessoas que pensaram em desistir. Eu também já pensei em desistir. Tanta gente boa Deus colocou no meu caminho, né? Então, eu penso que assim, não dá pra gente julgar as pessoas que desistem também, porque cada pessoa tem um tanto de força, né? E tem a sua missão aqui na Terra. Então, isso que a Ida falou, que ela barganhou com Deus, parabéns, você barganhou e está pagando direitinho, porque a maioria das pessoas barganha e depois, ó, e eu vou ficar curada desse câncer, eu vou virar voluntária, isso aí vai, tipo assim, 3 meses, acabou. Já deu. Entendeu? Eu não me lembro de barganhar com Deus, eu não me lembro. Acho que a gente nem sempre passa por todas as fases do luto, mas eu lembro da negação quando eu não queria ostomia, eu lembro da depressão muito fortemente, e eu lembro da aceitação, que é a parte boa, né? E então eu penso que tudo que a gente puder fazer para mostrar para a pessoa que existe uma luz, quando eu trabalho com pessoas que estão com ideação suicida, que estão pensando em morrer, além de acolher aquilo, não julgar aquela pessoa por aquilo, a gente sempre procura mostrar para ela onde que talvez dê para ela se agarrar, né? Seja no amor de alguém, seja no amor de Deus, seja na carreira, porque eu trabalho com estudantes, né? Seja na carreira que ela quer até um dia e está estudando para isso. Enfim, onde que a pessoa pode colocar a sua mão e estender e que alguém possa pegar essa mão, né? Então, eu, como tenho muita fé, eu sempre me agarro em Deus, porque ele não tem jeito de errar. Então, errar também me leva para ficar com ele, tá tudo de boa. Então, é triste, é muito triste pensar que alguém desistiu. Olha, todo mundo aí que não desistam, né? Vai dar tudo certo, não desistam. Agora a gente tem o corona, mas o corona também vai passar, né? E a gente ainda vai ver esse Brasil melhor. Essa é a minha esperança, que a gente ainda veja nosso país melhor, porque agora tá bem difícil. Bem difícil. Verdade, é verdade. Ale, nós temos quanto tempo? Vai acabar uma hora? Já o nosso tempo. Eu vou ler. Tá travando, acho que ele. Né? Tchau. 1 hora só é pouco. Pois é. Ele começa, acho que ele começa já a ficar instável porque vai chegando ao final, né? E é chato cair sem a gente pelo menos dar tchau para todo mundo, né? Os comentários a gente não consegue ler todos justamente por causa desse tempo, tá, pessoal? Mas assim, eu passei aqui pela tela, vi vocês agradecendo, vi o pessoal elogiando muito a Damares, contando o quanto que ela foi também inspiração para vocês, né? E eu acho que assim, eu vou deixar esse momento de despedida para você, Damares, para você deixar uma mensagem para as pessoas sobre nunca pensarem nisso, né? Eu não sei nem como me expressar sobre o que aconteceu com esse rapaz, né? Então, pessoal, olha, eu já deixo um beijo e deixo aqui para a Damares encerrar com a gente. Eu vou deixar com uma bênção para vocês, que Deus abençoe vocês, proteja vocês nesse momento e não desistam. Se você tem uma ostomia e está difícil de aceitar, tenha paciência com você,
Tenha paciência com a pessoa que você ama, que tem uma doença inflamatória ou que tem uma ostomia. Tenham muito amor. Uma pessoa falou assim, o amor, ele resolve tudo. Vamos amar, né? Vamos amar mais. Vamos amar nossa vida, nossa ostomia. Eu amo muito a Deus. Eu quero honrar a Deus por essa oportunidade que Ele me deu de viver. Se Ele me der essa oportunidade, eu quero fazer o melhor possível dela. E eu penso que todo mundo no mundo tem uma coisa que pode fazer por outra pessoa. Sabe? Não existe ninguém que não tenha um dom, um talento, uma boa palavra, alguma coisa. Todo mundo tem alguma coisa, sabe? De bom para passar para adiante. Então, não deixe de passar adiante aquilo de bom que você tem. Passe adiante, seja para uma pessoa com ostomia, seja para uma pessoa hoje passando fome no nosso país, seja para alguém que está doente, enfim. Eu queria deixar para vocês o amor, né? É isso. Perfeito, E perfeito. pensem em coisas boas. Isso. O momento não está propício, eu sei que a gente está sobrecarregado, mas vamos procurar pensar em coisas boas e pensar em fazer coisas boas para ocupar o nosso tempo com coisas boas, né? Isso. Esse é um ótimo conselho. Tá bom, gente? Então, ó, um beijo para vocês. Fiquem bem. Usem máscara. Usem máscara. Boa noite. Usem máscara. Fiquem em casa se puderem. Isso. Cuidem. Tá bom? Muito. Muito Tá, bom, que a gente Ale. volta aqui de novo. Ale, voltaremos. Um beijo para vocês. Beijo, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau, queridos.